E como vimos anteriormente, nossa Aifu acabou recebendo uma proposta do ML que quase foi de comes e bebes no processo. E sem entender muito o que estava acontecendo, a garota acabou aceitando e em seguida Yu diz que aquela sala estava fechada e a moça se dirige a outro lugar. À noite, o futuro casal se encontra em um restaurante chique e nossa deusa magnífica fica desconfiada sobre a real intenção do rapaz e o questiona sobre isso. Nessa ocasião, Yu pergunta se a garota ainda continuaria saindo com o figurante e ao ouvir isso, Kang fica irritada e o clima do jantar se torna bastante tenso. Mas o chilique de Nossa Senhorita não conseguiu convencer o ML, que fica imaginando o motivo da moça sempre mentir sobre seus reais sentimentos. Não muito tempo depois, o encontro chega ao fim e o futuro casal vai até o carro, mas no caminho, Ji-wan acaba quebrando o salto ao descer uma escada e como consequência torce o tornozelo, o que deixa nosso garoto bastante preocupado e percebendo o que tinha acontecido e o pega a gata no colo e leva até outro lugar. E eu fiquei imaginando o que deve ter passado na cabeça da protagonista nessa situação. Complicou. Não muito tempo depois, o rapaz volta com um kit de primeiros socorros e outra sacola. E enquanto cuidava do pé machucado da senhorita, os dois acabam conversando sobre como às vezes você precisa de algo novo ao invés de tentar consertar. E eu acho que eu senti uma indireta aqui. No final, o ML retira algo da outra sacola e diz que havia comprado aquilo e os coloca na senhorita, enquanto diz que Ji-wan merecia sapatos melhores. E como já era de se esperar, nossa Aifu ficou toda corada com isso. Ao mesmo tempo, o figurante chato liga para a senhorita e fica irritado que agora Kang chama bastante atenção por causa de seu novo visual. E enquanto o Park usava o único neurônio que tem para pensar besteira, nossa Aifu, que já estava em casa, acaba atendendo o celular. E os dois têm uma pequena conversa, então antes de desligar o aparelho, o extra pergunta se a mulher ainda lembrava do encontro dos dois no próximo dia. Então Ji-wan responde que sim e desliga o telefone. Após isso, o lixo fica imaginando que o relacionamento dos dois começou com uma aposta entre ele e outro figurinha. E isso mostra ainda mais o quão lixo esse homem é. E enquanto se lembrava do passado, podemos perceber que no início Kang não deu a mínima para as investidas do homem, mas após bastante insistência por parte do figurante, Ji-wan, que era muito inocente, acabou cedendo e os dois começaram a sair. E por causa da inocência da protagonista, o extra gostou desse relacionamento, já que ele poderia fazer o que quisesse e depois era só inventar uma desculpa para a tola apaixonada. Já em sua residência, Park olha uma foto de nossa gata em seu celular e liga seu PC para dar uma olhadinha em seus investimentos enquanto planeja os planos para o encontro dos dois. No dia seguinte, enquanto andava de barco, o lixo humano pede a protagonista em casamento, enquanto fica pensando que nunca deixaria ela ser levada por outro homem. E ao ouvir isso, Ji-wan aceita a proposta do homem que corre para abraçar a garota. E enquanto fazia isso, Kang dá um sorriso bastante malicioso enquanto olhava para um telão que mostrava uma certa reportagem. Aparentemente, um certo figurante acabou ficando pobre. E eu confesso que eu fiquei meio decepcionado com isso aqui, mas calma que é tudo por conta da vingança. No dia seguinte no trabalho, nossa deusa magnífica conta as novidades para suas amigas e a cobra, e como já era de se esperar, todos ficam com um sorriso forçado no rosto. E após a refeição, Kang leva sua bandeja de volta à cantina e atrás dela, Somi faz uma expressão de desgosto enquanto usa seu cérebro de passarinho para imaginar um monte de besteira. E chega à conclusão que ela iria tirar tudo de nossa Aifu. A coitada não sabe que está cavando a própria cova. Mais tarde, a protagonista dá uma olhada em seus investimentos e fica feliz que seus planos começaram a dar certo. Ao mesmo tempo, Park dava um chilique, já que tinha perdido todo o seu dinheiro com o investimento furado que seu amigo indicou para ele. E enquanto pensava sobre o que fazer em relação às promessas que fez para Kang, o lixo é interrompido pela garota que vai até o verme apreciar a vista. Mas o homem muda rapidamente sua expressão e esconde o jornal.
À noite, todos saem juntos para comemorar o sucesso do projeto que estavam envolvidos, e nessa situação, Hae-young e a Ratazana acabam trocando algumas farpas, enquanto o ML fica com a cara fechada pensando na mensagem que sua irmã tinha enviado para ele. E com o decorrer do encontro, a mulher oferecida e o lixo acabam tomando vários drinks enquanto conversam com bastante intimidade. Não muito tempo depois, Kang percebe que já estava na hora de pôr seu plano em ação e interrompe os dois, dizendo que levaria a cobra até o carro. Chegando lá, as duas acabam conversando e nossa deusa magnífica inventa que havia esquecido o celular e volta para buscar, deixando o parque e some sozinhos como planejado. E como você já deve ter imaginado, a Ratazana se insinua para o extra que cai na provocação e os dois começam a se pegar dentro do carro. Enquanto isso, de longe, Kang observava os dois enquanto imaginava que finalmente sua vingança havia começado. Mas sem a menor explicação, nossa deusa magnífica começa a chorar e fica sem entender o motivo disso. E eu acredito que continua sendo difícil, talvez porque ela ainda se lembre dos momentos bons que teve com os dois, por mais que tenha sido tudo fingimento. E ver isso novamente acaba trazendo de volta o sentimento que ela teve quando descobriu a traição na outra vida. E ainda somando com o fato dela saber que todos os momentos felizes que teve com os dois não passava de falsidade. E após lembrar do futuro de onde veio, Kang enxuga suas lágrimas e vai até outro local degustar alguns drinks. Nessa ocasião, Yu liga para saber onde a moça estava e depois de ouvir a resposta de sua futura patroa, diz que já chegava lá. Enquanto isso, Ji-wan fica pensando nas cenas que viu. E pouco tempo depois, o ML aparece e o futuro casal acaba conversando por um tempo, nos proporcionando algumas cenas bastante fofas entre os dois. No dia seguinte, o lixo humano acorda na cama da Ratazana e fica imaginando que talvez ele tenha passado dos limites. Logo em seguida, some a corda e percebendo que o homem queria dar no pé, ela usa seu charme de lambisgoia para convencer o lixo a ficar um pouquinho mais de tempo com ela. E enquanto eles aproveitavam o momento, nossa waifu acaba ligando para o figurante e perguntando como ele estava. Então, acabamos descobrindo que os dois tinham um encontro naquele mesmo dia. Após desligar a ligação, Kang dá início à segunda parte de seu plano de vingança e manda a maquiadora fazer uma maquiagem bastante pesada. E mesmo sem entender o motivo disso, a mulher faz o que a garota pediu. E nessa hora descobrimos o motivo disso, já que nessa mesma ocasião, nossa waifu se encontrou com a mãe do rapaz e pelas lembranças, a velha é outra cobra. E de volta a Ratazana, a lambisgoia dava alguns chiliques por causa da situação e depois de colocar o único neurônio que tem para funcionar, decide se arrumar e ir ao mesmo local do encontro de Park e Kang. Mais tarde, Park se encontra com seus pais no restaurante e acaba conversando enquanto espera nossa gata. Pouco tempo depois, Kang aparece e pega todos de surpresa com o seu novo visual. A mulher é gata. E eu até fiquei sem palavras e já li pela segunda vez, mas ainda não me acostumei com essa beleza. E após o susto inicial, Ji-wan se senta e começa a conversar com a sogrinha, enquanto dá algumas indiretas na velha. E como você já deve ter imaginado, não demorou muito para que o clima, que já não estava dos melhores, fosse totalmente arruinado quando a velha toca no assunto de Nets e sobre a garota manter o emprego que tinha. E ao ouvir isso, Kang diz que quando se casar, iria largar o emprego e também não estava pensando em ter nenhum filho, o que deixa o pai do lixo bastante exaltado. E sem a menor noção do perigo, o casal de lixo começa a insultar os pais de nossa deusa magnífica, que perde totalmente a paciência e chama a mãe de Park de velhota e em seguida diz várias coisas para a mulher e também fala que não iria mais se casar e vai embora. E eu quase me acabo de rir nessa hora com a reação do figurante vendo seu casamento indo para o buraco. Ih, rapaz.
Já do lado de fora, Kang percebe que a Ratazana tinha aparecido ali e fica imaginando que aquele era um time perfeito. E em seguida, segue seu caminho com um sorriso malicioso no rosto. E de volta ao lixo, o homem tenta acalmar sua mãe, que estava soltando fogo pelo nariz. Então, do nada, a lambisgoia aparece e inventa uma desculpa esfarrapada pelo motivo de estar ali. E como dois lixos se atraem, a mãe do figurante convida a cobra para se juntar a ele. No caminho de casa, a senhorita dá uma olhada nas mensagens do figurante e fica imaginando que ele era igual a Cínica. No dia seguinte, nossa deusa magnífica segura uma carta de demissão enquanto pensava na vida que desejava ter de agora em diante. Mas antes de chegar a qualquer conclusão, é interrompida por suas amigas que convidam a garota para tomar um cafezinho com elas. E enquanto passavam pelo ML, o rapaz entrega seu cartão após um comentário de Hae-young que aceita isso com alegria. Mais tarde, o lixo humano, que tinha acabado de se divertir com a Ratazana, acaba conversando com ela enquanto se arrumava. Então Some pergunta se o noivado dele com Kang não havia acabado e o figurante responde que aquilo tudo era apenas um mal-entendido que seria resolvido com uma pequena conversa. E ao ouvir isso, a cobra se desespera e pergunta se Park estava terminando com ela e, sem pensar muito, o lixo diz que eles nunca tiveram nada para começo de conversa e que ambos apenas estavam usando um ao outro para se satisfazer. Após isso, o verme dá um beijo na testa de Some e vai embora. E como você já deve ter imaginado, a Ratazana não gostou muito dessa conversa e já foi arquitetar um de seus planos meia-boca. Ao mesmo tempo, no trabalho de Wan, recebi uma ligação de uma das garotas do tempo da escola, avisando que a cobra cínica tinha pegado o número de um certo figurante. E ao ouvir isso, a garota fica preocupada e pensativa sobre o que estava acontecendo e decide se preparar para o pior. Mais tarde, a protagonista leva um relatório para Yu e fica imaginando se deveria pedir ajuda para o rapaz, que ao perceber que algo estava acontecendo, pergunta para sua futura esposa se estava tudo bem. E com isso, Ji-wan pergunta se, assim como da última vez, poderia usar o rapaz, e ao ouvir essa pergunta inusitada, o ML dá um sorrisinho e fala que se fosse sobre a senhorita, ele poderia fazer qualquer coisa. À noite, enquanto voltava para casa, Kang é parada pelo figurante que aparece do nada. E enquanto isso, o lixo observa a situação com uma cara de quem chupou um limão e não gostou. Nessa mesma ocasião, a Ratazana aparece e entra no carro do homem e tenta convencer ele e inventa que Kang era uma oferecida, assim como a mãe dela, que fugiu com outro homem. Após ouvir isso, Park faz uma expressão bastante séria e, percebendo que já tinha conseguido o que queria, Tommy chama o verme para se divertir com ela e os dois vão embora. Enquanto isso, as coisas ficam complicadas para nossa deusa magnífica e, após perceber o carro do extra indo embora com a lambisgoia dentro, tenta explicar para o figurante que ela nunca havia mandado nenhuma mensagem para ele e, mesmo com a garota mostrando que o número era totalmente diferente, o personagem descartável, que tem uma ervilha no lugar do cérebro, fica totalmente alterado, dizendo que a garota estava sendo arrogante e brincando com ele. E em seguida, agarra o braço da moça enquanto diz que iria levar ela para um local divertido. E como você já deve ter imaginado, Ji-wan se nega a ir mais o lixo, que cai na besteira de xingar a senhorita e se arrepende logo em seguida, já que o ML apareceu em um time perfeito e quase deixa o extra com um braço a menos. E enquanto era segurado por nosso deus grego, o rapaz, que não tem a menor noção do perigo, volta a xingar Kang, deixando Yu bastante irritado. E após ensinar uma pequena lição para o homem, o ML pega sua gata e leva embora. E enquanto caminhava junto com seu futuro marido, Kang fica imaginando que se tivesse aquele homem do seu lado, ela era capaz de fazer qualquer coisa. Já no carro, os dois acabam conversando e a protagonista é pega de surpresa quando Yu para em frente a um hotel. E após um pequeno diálogo com alguns comentários inusitados, o futuro casal vai até a recepção, o que nos proporciona mais algumas cenas engraçadas. No final, cada um vai para seu quarto e Kang
Kang desaba totalmente após fechar a porta. Enquanto isso, o ML vai até outro local enquanto ligava para alguém. Já em outro lugar, acabamos descobrindo que o rapaz mandou algumas pessoas para fazer uma visitinha para o figurante da última vez. E enquanto conversava com seu subordinado, Yu descobre que tudo foi um plano da Ratazana e lembra do momento que Ji-wan havia ido pedir sua ajuda. E do nada, sem o menor aviso, o rapaz se levanta depois de olhar as horas e descobrimos que na verdade o ML ficou preocupado com sua gata que ainda não havia comido nada. E rapidamente vai correndo até a garota. Já de frente com o quarto, Yu bate na porta e espera sua futura esposa aparecer. E pouco tempo depois, a protagonista dá as caras de roupão e com a toalha na cabeça. E o rapaz pergunta se Kang gostaria de comer algo e se ela tinha alguma comida que desejava. E enquanto ouvia a resposta da protagonista, as coisas vão de 0 a 100 em questão de segundos quando uma mariposa pousa na cabeça de nossa Waifu, que se desespera e escorrega no chão molhado, puxando o ML pela gravata, nos proporcionando uma cena bastante interessante com a moça sentada no chão com o Yu se segurando contra a parede com o rosto bastante próximo com o dela. E ainda com as luzes apagadas. E eu só tenho uma coisa a dizer. Muito obrigada, Dona Mariposa. E caso você queira apoiar o canal com qualquer valor, deixe seu valeu demais. E para aqueles que ajudaram, eu queria agradecer. Muito obrigado. E essa é minha expressão ao apreciar esse conteúdo exótico novamente. E sobre os capítulos, na minha humilde opinião, esses novos foram simplesmente perfeitos e eu gostei bastante de ver as coisas seguindo o caminho certo e a cena da mariposa foi impecável. Então comenta aí a opinião de vocês sobre esses novos acontecimentos. E é isso, espero que tenham gostado, deixe seu like e até a próxima.